Oi, meus amigos inscritos no meu canal. Eu fiquei de falar com um pouco sobre o catolicismo ainda, né? Hoje eu vou falar sobre títulos no catolicismo, tá bom? Quem for católico assiste meu canal, espero que entenda que eu estou dando esclarecimentos, não estou falando mal da religião, tá? Beleza? Hoje no catolicismo fala-se muito que está faltando clérigos, né? A igreja está reclamando muito que está faltando clérigos, mas faltar clérigos falta, mas o que não falta são títulos religiosos entre eles, né? Alguns títulos são simples, outros bem pretensiosos. Exemplo, padre, reverendo, já se vai. Na bispo anglicano, excelência reverendíssimo, senhor bispo. Bispo católico romano na Itália, sua excelência, ilustríssimo e reverendíssimo senhor. Cardeal, eminência, reverendíssimo. O Papa é Santíssimo Padre. Então vocês estão vendo, né? O que não falta é título. Está faltando, né? Clérigos, mas títulos não. Os títulos reverendo e bispo já estão em uso há tanto tempo que não causam impacto aos ouvidos da maioria dos frequentadores da igreja. Mas será que a Bíblia, vamos agora para a Bíblia, será que a Bíblia autoriza esses títulos? Será? Então vamos lá. Vou falar aqui de 3 títulos: reverendo, bispo e cardeal. Vamos lá, na versão Rei James da Bíblia, em inglês, o título reverendo ocorre uma só vez na Bíblia. No Salmo 111, 9, diz: santo e reverendo é o seu nome. Então, no nome de quem que o salmista está dando esse título, né? Olha o que o versículo seguinte diz: o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Salmo 110, 111, 10. Entendeu? Então, numa tradução católica, esses 2 versículos rezam. Vejam só: seu nome é sagrado e terrível. O princípio da sabedoria é temer a Yahvé. A Bíblia de Jerusalém, portanto, segundo a palavra de Deus, o temor piedoso ou reverência deve ser prestado apenas a Deus, o Todo-Poderoso. Então, é correto prestar esse título a humanos, né, de reverendo? Na Bíblia Rei James, em 1 Coríntios 3, 1, diz: se um homem deseja o cargo de bispo, deseja uma boa obra. E a Bíblia de Jerusalém fala do mesmo versículo: desejar ser ancião, presidente, é desejar uma nobre tarefa. Agora vamos lá. Os apóstolos usavam esses títulos? Será? Como bispo Pedro ou ancião Tiago? Não. Poderiam usar, né? Os apóstolos. Mas não, eles não usavam. Beleza, que a Bíblia fala isso, né? Tal. Mas eles não usavam esses títulos. Então é o seguinte, a Bíblia deixa claro, ela deixa claro que reverendo é prestado somente ao Criador, só a Deus, a homem nenhum. Já está claro. Pronto. Agora vamos lá para o título cardeal. Esse título existe em algumas versões bíblicas? Será que existe cardeal em algumas versões bíblicas? Não. Em nenhuma versão existe a palavra cardeal. Nenhuma. A Igreja Católica Romana admite que esse título não é bíblico, né? Aí você já sabe
De onde eles tiraram, né? Inventado, né? Tradição. Aí os cardeais, né? Que é um título que não existe na Bíblia, já eles assumem que não existe, gozam do privilégio de serem tratados diretamente de eminência. Eles usam vestimento e um chapéu vermelho. Agora me diga uma coisa: tinham os apóstolos tais privilégios? Simples, a Bíblia responde que não, né? Então, pelo contrário, não tinha pompa nenhuma os apóstolos, né? Agora cardeais, né? Vamos lá. Outros títulos do catolicismo é Senhor, Monsenhor, Pai. Devem os membros do clero, né, do clero católico, ser chamados de senhores, Senhor, Monsenhor. Os bispos anglicanos são tratados de senhor. Prelados católicos muitas vezes são chamados de Monsenhor. Que Monsenhor significa meu senhor, né? Monsenhor é meu senhor. Vamos ver o que Jesus, vamos à luz da Bíblia, não vou em tradições não, questões de tradições daqui não, tá? Vamos ver o que Jesus disse em Mateus capítulo 20, verso 25 e 26, da Bíblia Católica, missionário capuchinho, viu? Sabeis que os chefes das nações as governam como seus senhores. Não sejais assim entre vós. Está vendo o que Jesus Cristo diz? Os chefes das nações são chamados de senhores, mas ele pede para os servos dele não querer se chamar assim, tá? Tá explicadinho, né? Como diz o ditado, para um bom entendedor, um pingo é letra, viu? O apóstolo Pedro escreveu: pastoreai não como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos no rebanho. Isso está em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 3, na Bíblia de Jerusalém. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele disse: vós me chameis de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Está em João capítulo 13, versículo 13, na Bíblia de Jerusalém. Então é correto que homens usem um título religioso que pertence a Deus e a Jesus Cristo? Claro que não, né? Reverendo é ao Pai. Jesus Cristo também é Deus. Depois eu vou explicar sobre isso, né? E Senhor e Pai, só Jesus Cristo, só Ele mesmo. Agora vamos lá, outra coisa. É correto usar o título religioso Pai, que é Padre, né, em latim? É bem amplamente usado pelos católicos como título de Padre, né, que significa Pai. Mas olha o que Jesus disse para vocês católicos. Padre é pai, né? Então, se você está chamando um padre, você está chamando ele de pai. Olha o que Jesus disse: a ninguém na terra chameis de pai, pois um só é o vosso Pai, o celeste. Isso está em Mateus capítulo 23, versículo 9, na Bíblia de Jerusalém. Tudo na Bíblia católica, tá? Então Jesus disse para você não chamar ninguém de pai. Então Jesus está dizendo para você não chamar de padre, né? O Papa de Roma em geral é chamado Santo Padre, só para completar, ou seja, Santo Pai. Esse título é usado apenas uma vez na Bíblia. Esse título está lá em João 17:11. É um título exclusivo só do Ser Supremo, tá? Então é correto usar esses títulos a criaturas terrenas e imperfeitas? Claro que não, né? É claro que não. Aí, para finalizar, né, vamos falar sobre uma usurpaçãozinha religiosa, né?
Vamos voltar lá para a época de Jesus. Se eles parecem com os fariseus daquele tempo, né? Mateus 23, capítulo 11, versículo 12, Jesus começa falando dos fariseus, uma seita lá do judaísmo. Eles gostavam de vestir-se e agir para chamar a atenção para si. Praticavam uma religião de ostentação, estilo de roupa, lugares de destaques, as refeições, primeiros assentos nas sinagogas e títulos honoríficos. Queriam ser chamados de pai. Só que Jesus mostrou a seus seguidores: são iguais como os filhos de Deus. Qualquer título é uma usurpação de algo que pertence a Deus. Então homem nenhum pode usar título, porque esses títulos que eu falei aqui são só para Deus, tá bom? Homem nenhum. Beleza? Então não é evidente que muitos clérigos da igreja estão pisando em solo sagrado, reservado só a Deus? E essas reverências estão sendo desviadas de Deus para homens, imperfeitos ainda. E para finalizar assim com chave de ouro sobre esses títulos, Jesus Cristo disse: todos vós sois irmãos. Isso está em Mateus capítulo 23, versículo 8, na Bíblia de Jerusalém. Tá bom? Então, meus amigos e meus irmãos, para finalizar, reverendo, cardeal, padre, santo padre, papa, nada disso é bíblico. São títulos aplicados somente ao Pai, só a Deus. Homem nenhum merece esses títulos. Beleza? Essa é a verdade nua e crua. E minha próxima palestra, irei falar dos testemunhos de Jeová. Até logo, meus amigos. E raciocinem.